Eu sou a grandeza do universo, as faíscas que brilham na imensidão. Bom, boa noite pessoal, nós estamos aqui no Grupo Espírita Luzes da Verdade. Neste momento então, vamos fazer uma oração inicial, pedindo a proteção e amparo dos benfeitores desta casa, que eles possam nos iluminar, a entender a reflexão de hoje, a fazer as reflexões que necessitamos para nossa melhora e aprendizado, e que assim possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Hoje então nós vamos refletir sobre o tema que é um capítulo, um item do capítulo Buscai e Achareis, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele se chama Observai os pássaros do céu. Então está no capítulo 25, nos itens 6 a 8. Então, a primeira passagem que nós temos neste item é uma reflexão que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Então ele nos diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então eles nos fazem essa indagação. E ele continua nos dizendo assim: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E aí ele continua também nos refletindo, além de observarmos os pássaros do céu, ele nos faz o seguinte questionamento: por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto eu vos declaro que Salomão, o rei Salomão, Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então eles nos fazem esse chamado, fazendo essa referência aos pássaros do céu e aos lírios dos campos, e nos fazendo esse chamado que somos homens de pouca fé. Então eles nos instruem: não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tende necessidade. E concluindo, ele nos diz: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então essa reflexão, essa passagem, no Evangelho de Jesus, relatada por São Mateus, nos traz muitas reflexões, especialmente para esse momento atual em que vivemos, tantas aflições, dores, sofrimentos, e que possamos então tirar o melhor aproveitamento dessas reflexões para refletirmos isso para o nosso dia a dia.
as preocupações que temos, né? E como eles nos dizem aqui com o dia de amanhã, na verdade são as pré-ocupações, nos ocupamos com pensamentos, com ideias de coisas de um amanhã que nem sabemos, né? Se realmente acontecerão ou não. E ficamos inquietos com esse dia de amanhã, como eles nos dizem. E aí nos questionamos, né? O que vestiremos amanhã, o que comeremos amanhã, como faremos isso diante das dificuldades que vivenciamos? Então o Evangelho nos diz para vivermos um dia de cada vez. Nos diz para que a gente viva agora, cuidando de nós agora. O amanhã se resolverá amanhã. Mas aí a gente pode fazer essa reflexão e levar ela num outro sentido, de ser imprevidente, de não tomar os cuidados, de achar que tudo Deus proverá, sem que a gente tenha que fazer a nossa parte. Mas aí, para isso, a gente tem que se situar que essa reflexão está dentro do capítulo do Evangelho que se chama Buscai e Achareis. Então, a gente parte já desse pressuposto, né? Para quem quiser refletir um pouco mais sobre esse tema, pode ler o restante do capítulo, e todo ele se baseia na nossa ação. Né? O buscar e achareis já nos remete a uma ação nossa, nós temos que buscar. Então, por mais que o Evangelho nos traga essa reflexão, né, para olharmos para os pássaros dos céus, para os lírios dos campos, como algo que Deus proverá as nossas necessidades, nós também temos que ter uma conduta ativa, temos que ter uma ação, temos que buscar por isso, para que sejamos merecedores desse suprimento das necessidades por Deus. Então, na reflexão do Evangelho quanto a esta passagem, eles nos dizem que se tomarmos ao pé da letra essas reflexões, podemos achar que inclusive Deus estaria nos dizendo que não vamos trabalhar, porque Ele vai nos suprir todas as necessidades que temos. E eles nos dizem, seríamos ingênuos se assim pensássemos, pois a lei do trabalho é uma das leis de Deus. E aqui não estamos falando só sobre o trabalho formal, aquele trabalho, né, da nossa profissão, mas sim um trabalho constante, né, na prática da caridade, o trabalho que temos como ser espiritual e eterno que somos. Então não devemos ter essa leitura restrita, como se tudo vai cair, né, do céu e Deus proverá tudo sem que haja o nosso esforço. Jesus sempre nos falou que a lei do trabalho é necessário e sem o trabalho não haverá progresso. Então nem a ciência não avançará, nem as tecnologias e nem as descobertas. Então é necessário o nosso trabalho. Mas, então eles nos dizem o que verdadeiramente Jesus quis dizer com essa passagem então. E eles colocam assim: não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência. Então a gente sabe que Jesus sempre falava por alegorias, né? Contava parábolas. Aqui também ele nos faz essa comparação, né, com os pássaros do céu e os lírios dos campos, para não nos desesperarmos diante das dificuldades que enfrentamos aqui. Mas eles complementam: a providência que não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de livrar da dificuldade. Então aqui eles nos deixam muito claro que Deus proverá sim as nossas necessidades. Mas aqui cabe nós fazermos um parênteses e pensarmos quais são realmente as nossas necessidades. As necessidades reais, verdadeiras de nós como seres humanos, e não as coisas supérfluas que muitas vezes pedimos a Deus. Então Deus sim proverá as nossas necessidades, aquilo que é essencial para nós nos mantermos aqui. Mas, de outro lado, Ele quer que a gente trabalhe, faça esse caminho em direção a ter esse mérito para receber, então, essa necessidade provida. E para isso temos que confiar. Embora possamos estejar numa situação financeira difícil, numa situação familiar complicada, embora a gente não veja muitas vezes aquela luz no fim do túnel, como se diz popularmente, a confiança em Deus
E o caminhar no sentido de buscar essa providência, essa confiança em Deus, essa fé, nos trará, né, essa ajuda. E como eles dizem, às vezes não vai vir o socorro material, não vai vir o socorro suprindo aquela necessidade financeira, né, de algum lugar, ou o alimento que a gente precisa, ou a vestimenta, como eles fazem referência aqui na passagem, mas muitas vezes vão nos inspirar ideias com as quais acharemos os meios de se livrar dessa dificuldade. Então devemos prestar atenção quando a gente faz as nossas orações, quando a gente faz os nossos pedidos, o que estamos pedindo, né? Queremos que simplesmente se resolva aquela nossa situação? Não, nós temos que caminhar, buscar os meios de nos suprir e exercer o trabalho. Então muitas vezes Deus não vai, né, através de suprir aqui a nossa necessidade material daquele momento, mas Ele vai nos inspirar no meio de nós mesmos, pelo nosso trabalho, conseguirmos achar a solução para aquela dificuldade que passamos. E aí eles complementam nos dizendo assim: Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo, frequentemente infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então cabe a nós fazer essa reflexão, o que é realmente necessário na nossa vida. Aquilo que estamos pedindo a Deus que resolva a nossa situação é realmente o necessário que precisamos para desenvolver nossas atividades aqui? Ou estamos pedindo o supérfluo? Pois como eles nos esclarecem aqui, o necessário Deus superará sempre, e Ele sabe quais são as nossas necessidades reais. Mas quanto ao supérfluo, se estamos pedindo a Deus o supérfluo, Ele não nos atenderá, nos deixará a nossa própria sorte de conquistarmos aquilo. Então não adianta querermos pedir a Deus o supérfluo, temos que fazer esse raciocínio: quanto supérfluo temos na nossa vida? Quantas coisas que achamos que são necessárias, mas não são? Podemos repensar verdadeiramente sobre isso, de coração. Então, muitas vezes Deus nos deixa, né, cair com essa questão de buscarmos o que é superficial, o que é supérfluo. Para quê? Para que isso sirva de lição para nós, como eles dizem, para o futuro. A gente sofre as consequências, muitas vezes, de atos errados, equivocados nossos, buscando esses supérfluos, né? Podemos refletir quantas coisas boas deixamos de vivenciar que nos trariam evolução moral, quantas vivências familiares, quantos momentos de reflexão íntima, de reforma espiritual deixamos de ter porque estamos, né, num trabalho formal, às vezes buscando somente coisas supérfluas. Aquilo realmente era necessário? Aquilo era mesmo importante para o nosso crescimento, ou a gente fez aquilo lá só em busca do supérfluo? Então muitas vezes a gente vai se tornar infeliz e não está percebendo que na verdade é só porque a gente está buscando o supérfluo. Mas temos que ter em vista também que Deus não nos condena a essa busca pela melhora de vida, pela melhora da qualidade de vida. Sim, temos essa oportunidade, temos o nosso livre-arbítrio e é instintivo do ser humano buscar esse progresso, essa melhora. Mas nós temos que ter a noção de o quanto isso é importante na nossa vida. Isso é o mais importante? Isso é o que está prevalecendo ou não? Ou isso eu deixo num segundo plano, se for possível a gente conquista e dou mais valor para o que é a minha evolução moral, para o que é mais importante para mim? Então eles nos dizem que se a gente realmente só buscasse o que é o necessário, a terra supriria todas as nossas necessidades. Então a terra produz o bastante para alimentar todos os seus habitantes, inclusive. Por que atualmente a gente não enxerga isso, tem tantas necessidades sociais? Porque a gente ainda não sabe administrar os bens
da forma como Jesus quer que a gente faça, praticando a caridade para o outro. Quando então todos os homens souberem administrar os bens que a terra dá, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, aí sim a terra produzirá o bastante para alimentar a todos de forma igualitária. Mas para isso temos que seguir essas leis e que muitas vezes ainda não seguimos. Podemos pensar isso no nosso próprio dia a dia, como ainda somos egoístas, consumistas, ainda somos muito orgulhosos, né? Prepotentes, queremos os nossos bens só para nós, não quero dividir para o outro, aquilo que eu conquistei é só meu. Então ainda temos muita dificuldade em cumprir essa lei, mas temos que nos trabalhar no sentido de nos melhorar e poder colocar em prática. Então é por isso que Jesus nos disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Então não está nos dito aqui que não podemos ter bens materiais, que não podemos ter alguns confortos na vida terrena aqui, e nem que não podemos buscar essa evolução, essa conquista dos bens. Mas Jesus está nos dizendo para não ficar ajuntando, né? Juntando tesouros materiais aqui na terra e se esquecendo dos tesouros espirituais, que são os verdadeiramente importantes para nós. E também que a gente dê mais valor, tem que ser mais importante na nossa vida os bens espirituais, ao ponto de que a gente possa sacrificar tranquilamente os bens materiais para alcançarmos e evoluirmos no aspecto moral. Então é isso que Jesus nos diz, é isso que Ele nos instrui. E aí, para concluir este item, esse capítulo, esse item deste capítulo do Evangelho, Allan Kardec nos coloca no Evangelho o seguinte: não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Então não adianta termos muitas leis, né? Claro que necessitamos das leis dos homens, mas não adianta termos muitas leis, criando várias obrigações para nós. Temos as leis de Deus, temos os ensinamentos de Jesus que nos dizem para praticar a caridade, para sermos fraternos, se essas leis não forem incorporadas por nós, nas nossas vivências, como eles dizem, elas têm que estar no nosso coração. Praticar a caridade e a fraternidade tem que ser algo que brota internamente dentro de nós. Então fica este convite, né, para que a gente possa trabalhar o egoísmo que é tão forte em nós ainda e fazer penetrar esse sentimento de amor que Jesus nos ensinou, para assim podermos praticar mais a caridade e a fraternidade. Essas são as reflexões de hoje, então. Neste momento eu agradeço, então, aos benfeitores de luz. Agradecemos ao Pai de infinita bondade por todo o seu amor com cada um de nós. Que possamos seguir essa jornada evolutiva com muito amor, buscando trabalhar em nós os ensinamentos de Jesus, buscando nos transformar a cada dia. Que Deus possa estar com cada um de nós, que possamos nos iluminar e iluminar a todos com os quais convivemos. Que a paz e o amor estejam sempre conosco e que possamos ser mais fraternos e caridosos, nos transformando moralmente e evoluindo a cada dia mais. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção de todos e até uma próxima. E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora, já estou ao seu lado na mesma hora.
boca, sente-se aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar, é minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio